E a gente por aqui contando com você e contando com o seu like. Aliás, com os 3 Cs. O curtir, o comentário e o compartilhar. Para curtir, o seu joinha, o seu like é fácil. É só dar o joinha, vai lá, like. Tudo pra gente você deixando o seu joinha. Muda tudo pra gente. Então, se você ainda não deixou o seu like, bora ver. Não dói, não requer prática, nem tão pouco habilidade. É só clicar no joinha. E mais uma vez contando com esse craque, esse guerreiro, esse incansável Walter Nagelstein. Walter, como é bom ter você aqui mais uma vez, irmão. Seja bem-vindo. É uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui, Waltão. A honra é minha, meu querido Pitoli, de estar nesse espaço de 2 gigantes que se encontraram, né? Da tua voz maravilhosa, da tua presença de espírito, da tua capacidade de comunicador, que se juntou com a outra capacidade fantástica do nosso Pavinato, e eu poder estar aqui junto com vocês, para mim, como eu disse, é uma honra enorme, embora a nossa circunstância aqui no Sul, falo desde Porto Alegre, uma noite fria, chuvosa de novo, um dia chuvoso, previsão de chuva, nossa circunstância aqui, infelizmente, seja trágica, mas a gente não abandona a esperança. Ô, Walter, seja bem-vindo. Você soma esse time com certeza e o deixa melhor, pode ter certeza disso. Waltão, como é que está a situação aí agora? Bairros que voltaram a ficar inundados. Qual é a situação de momento que você traz para a gente como relato, Walter? Parece que a lei de Murphy aqui se concretiza. Quando a gente acha que a coisa pode piorar, aí sim que ela piora. Nós tivemos uma perspectiva essa semana de as águas baixarem, o centro histórico da cidade, que desde 1941 não era alagado, 41, foi alagado 60 centímetros acima do que foi alagado em 61, seria inimaginável, e aí as águas começaram a baixar, pelo menos no centro histórico, na Cidade Baixa e no Menino Deus. Menino Deus é a região onde está o estádio do Esporte Clube Internacional, ali mais ou menos perto da Orla, perto de um parque aqui que se chama Parque Marinha do Brasil, a Orla revitalizada, um projeto maravilhoso do arquiteto Jaime Lerner. Tudo isso foi tomado pelas águas. A Cidade Baixa é uma parte histórica da cidade que ficava assim contígua ao centro histórico, né? Porto Alegre é uma península. Então, de um lado da península está o cais do porto e de outro lado da península essa parte que pega a Cidade Baixa e o Menino Deus. Aquilo ali, na década de 60, houve um aterro. Nesse aterro muito grande está, inclusive, onde hoje é construído o estádio do Esporte Clube Internacional e o Parque Marinha do Brasil. Isso foi tomado pelas águas, tudo. E no extremo norte da cidade, onde foi construído o novo estádio do Grêmio, que é a região do Humaitá, que, aliás, é um charco também da Guerra do Paraguai, né? E Porto Alegre é uma cidade no nível do Rio, em grande parte, e exatamente por isso que contava com um sistema de proteção contra enchentes. No extremo norte da cidade tem esse bairro Humaitá, o bairro Farrapos, o 4º Distrito, que era o antigo bairro industrial da cidade. Tudo isso também foi tomado pelas águas. Essa região ainda estava com água no entorno do Grêmio, em algumas partes com mais de 2 metros de altura, ainda depois de... Nós começamos com isso em Porto Alegre no dia 5. 5 começaram aqui os salvamentos, né? Eu fiquei dia 5, 6, 7, 8 praticamente dentro d'água todos esses dias. Hoje nós estamos no dia 24. Portanto, aí já são 20 dias que esse bairro está embaixo d'água. E agora tinha começado essa semana, hoje é sexta-feira à noite, na terça, na quarta, começou a esvaziar, o centro histórico esvaziou, e ontem tivemos uma chuva aqui de 150 e tantos milímetros, que é praticamente uma chuva de um mês inteiro. De novo voltou tudo a alagar. Hoje essa chuva continuou. Uma das grandes avenidas aqui, parecido em São Paulo com a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros, que é uma avenida onde passa um arroio, né? Aqui aí em São Paulo acho que não fala arroio, no resto do Brasil também acho que não fala arroio, né? É uma expressão que a gente tomou emprestado aqui do espanhol, né? Tem o Arroio Dilúvio, e aqui no Arroio Dilúvio, a Avenida Ipiranga, onde fica, para a região leste da cidade, a Pontifícia Universidade Católica e a saída para Viamão. E a saída para Viamão era, Pitoli, por incrível que pareça, a única e última saída que Porto Alegre tinha por terra para o norte do país.
para o litoral norte do Rio Grande do Sul e para o norte do país. Se fez emergencialmente, há 15 dias atrás, uma entrada que destruiu a entrada antiga da cidade, que foi o tal do corredor humanitário. A gente passa por lá, parece que está entrando assim em Sarajevo, parece que está entrando na Ucrânia bombardeada pela Rússia. É um negócio impressionante. E agora, pela manhã, eu tive uma reunião lá onde está instalada provisoriamente o governo do estado, na Avenida Ipiranga, e quando estava indo para lá, um enorme engarrafamento, porque a pista, que são 5 pistas da Avenida Ipiranga, começou a ceder para dentro do Arroio de Luva. Então, a situação que já era difícil, né, a cada momento parece que se torna, por incrível que pareça, ainda mais difícil. E assim vamos indo. Mais de 17 mil pessoas em abrigos, e acho que aí, ao longo do programa, a gente vai falando nas perdas econômicas que o Rio Grande do Sul vem tendo, entre elas o fato de que a gente está sem aeroporto, né? A previsão do aeroporto Salgado Filho voltar é em agosto, porque depois que secar a água ainda vai ter que ser feito um trabalho de inspeção e de vistoria na pista do aeroporto, e isso traz uma repercussão também para a indústria turística do Rio Grande do Sul, porque Gramado é uma das regiões que mais recebe turismo no Brasil, e esse ano Gramado não vai poder receber nada, não está recebendo e não vai poder, né? Revendas de carro aqui em Porto Alegre estão praticamente há um mês sem vender, né? Indústrias, empresas, negócios foram todos, muitos, em grande parte, perdidos, então a situação é dramática. Walter, eu estive em Israel no final do ano passado, acho que já te contei essa, e ali para acompanhar a realidade da guerra. E eu fiquei em Tel Aviv e Jerusalém, né? Foram 9 dias praticamente, metade em Tel Aviv, metade em Jerusalém. E o que a gente encontrou, né, a equipe que foi para Israel encontrou, foi o seguinte cenário: todos os hotéis lotados, todos os hotéis lotados. Com quem? Com os refugiados. Porque uma cidade como Sderot, no sul, a 1 quilômetro já da faixa de Gaza, e nós somos até Sderot, hoje uma cidade absolutamente fantasma, uma cidade que não tem absolutamente ninguém, foi esvaziada, né, Sderot. Só um exemplo, uma cidade de praticamente 40 mil habitantes. Todos os moradores foram levados para hotéis, em especial em Tel Aviv. Então, veja, a estrutura, né, hoteleira de Tel Aviv, que está sem turismo, por exemplo, eu estive em lugares, Monte das Oliveiras, Getsemane, na própria Jerusalém velha, né, ali fechada pelos muros, o guia que estava conosco, atendendo ao exército israelense, né, que mostrou alguns pontos para nós, falou: olha, seria impossível você estar aqui nessa situação se fosse um dia normal. Porque aqui onde você está, a gente estava em 9 pessoas, se não me engano, né? Ele falou, aqui agora teria 3 mil pessoas com tranquilidade. E não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Então, turismo parado. Entretanto, a maneira como o governo israelense lidou com a história foi a seguinte: olha, a gente vai trazer os refugiados e, ao invés de colocá-los em abrigos, a gente vai lotar os hotéis. Eu não vejo, né, esse sopro de sensatez nas autoridades aqui do Brasil, por exemplo, podendo movimentar agora os hotéis de Gramado, que estão parados, movimentando também a economia. Para você ter uma ideia, Walter, a estrutura das escolas nas salas de convenção dos hotéis. Então, as salas de convenção dos hotéis, a sala para convenção, todas ocupadas por professores voluntários, muitos voluntários. Então, quer dizer, a alternativa existe. O problema é que precisa, como eu já te disse, daquela estranha sensação do raciocínio, né, Walter? Olha, a tua ideia é fantástica. Eu me lembrei do Lavoisier aqui, né? Nada se cria, nada se... Como é que é? Tudo se transforma. Nada se copia, né? Aliás, nada se inventa? Não me lembro da frase, mas é isso aí. A gente vai copiando e transformando, Walter, é isso aí. Os nossos telespectadores aqui podem nos ajudar, porque eu tenho certeza, eu tenho a felicidade aqui na minha página no Endireitando de ter muita gente que me ajuda sempre, e eu tenho certeza que aí na página do Pavivi também é a mesma coisa, né? Nada se cria, tudo se copia. Isso. Isso aqui poderia estar sendo feito.
Seria maravilhoso. Se daria muito mais dignidade. Essas pessoas foram tiradas de casa numa situação dessa de força maior. Elas estão colocadas em ginásios e hoje perderam toda a sua privacidade. Né? Pessoas que nunca se viram na vida, de repente, do dia para a noite, aí tem toda uma estrutura logística de levar quentinha e tudo mais. Eu acho que essa ideia é maravilhosa. Nós poderíamos estar fazendo isso. E quero lembrar que no início da pandemia, no governo Bolsonaro, tão criticado na gestão da pandemia, o estado do Rio Grande do Sul recebeu 2 bilhões de reais de recurso caixa a caixa, tesouro a tesouro. A cidade de Porto Alegre recebeu 500 milhões de reais de recurso tesouro a tesouro. Né? Se a cidade de Porto Alegre hoje recebesse 500 milhões de reais, a cidade faria frente a essa crise humanitária que nós estamos vendo. As outras cidades aqui, Roca Salles, Lajeado, cidades que desapareceram, como Eldorado do Sul, desapareceu. Eldorado não existe mais. Né? Eldorado aqui, a única coisa que se salvou, graças a Deus, foi a sede da Dell Computers. A única coisa que se salvou em Eldorado, né? Que era uma sede de uma grande empresa que gera emprego, produz conhecimento, uma grande multinacional, e está aqui na região metropolitana de Porto Alegre, foi construída numa cota alta, de um lado que não era tão suscetível à enchente, se salvou graças a Deus. Então, essa ideia seria maravilhosa, Pitoli, de nós fazermos isso. Não sei por que não tinha ouvido, tomara que ela ecoe, e tomara que as pessoas sintam essa estranha sensação que tu está falando, né, de pensar, né, de raciocinar, porque os hotéis de Porto Alegre estão impactados também, então é melhor para eles, evidentemente, isso. Essa outra solução, que é fantástica, de pegar as salas de reuniões e convenções dos hotéis e transformar em escolas. Poxa, que maravilha isso! Eu me comprometo de levar essa ideia para o prefeito Sebastião Melo aqui. Né? Acredito que, inclusive, te sugiro que tu chame o prefeito Sebastião Melo para uma entrevista aí, ou na Auriverde, e dê ao prefeito essa ideia,